Bom, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar aqui o último conjunto de slides, a camada de redes. Vamos lá, o que a gente vai falar agora, né? Vai falar um pouco sobre o roteamento entre sistemas autônomos, e aí apresentar o protocolo BGP, e aí no fim a gente vai finalizar apresentando o protocolo ICMP. Então vamos lá. O roteamento entre sistemas autônomos na internet, tá? Ele é realizado por um único protocolo chamado BGP, que significa Border Gateway Protocol. Tá? Diferentemente do que ocorre nos protocolos intra-sistema autônomo, que existem opções, né? Cada sistema autônomo pode optar por utilizar um protocolo ou outro. No caso do protocolo entre sistemas autônomos, não há opção. Tá? Então, o BGP é o protocolo de fato utilizado na internet. Inclusive, alguns se referem a ele como a cola, né, que mantém a internet unida. Okay? Então vamos lá. O que o BGP faz? Né? Ele permite que as subredes sejam divulgadas, né, na internet. Então, toda nova subrede que surge em algum sistema autônomo, tá? Ela pode ser divulgada em toda a internet e quem faz esse papel é justamente o BGP. Tá? E além disso, né, no caso oposto, né, também é responsável por divulgar tudo que pode ser alcançável. Ok? Então, o protocolo BGP ele é o responsável por permitir que toda subrede em qualquer sistema autônomo da internet possa ser alcançável por qualquer outro sistema autônomo. Ok, então para cada sistema autônomo, né, o BGP ele provê formas de fazer o quê? E aí a gente tem duas atuações, tá? Que é o BGP externo, por isso que é o eBGP. Tá? Então o BGP ele é responsável por quê? Por obter as informações de subnets que são alcançáveis a partir dos sistemas autônomos vizinhos, certo? Essa comunicação é feita entre os roteadores de borda dos sistemas autônomos, essa divulgação, né? Então um sistema autônomo divulga para o outro, olha, a partir de mim você consegue alcançar essa lista aqui de sistemas autônomos, ou seja, e suas subredes, obviamente, né? São os blocos, né? Endereços IPs que são alcançáveis, tá? E ele também provê para o AS, tá? E aí a gente tem a visão interna do BGP, que é o IBGP, que é propagar essa informação de alcançabilidades para todos os roteadores dentro do AS. Ok? Então existe um BGP externo, que é responsável por divulgar as informações de alcançabilidade para um AS, e um BGP interno, que é responsável por distribuir essa informação dentro do AS para que todos os roteadores do AS tenham em suas tabelas de encaminhamento as informações necessárias para fazer os encaminhamentos da forma correta. Tá? A terceira função, né, que o BGP oferece para os sistemas autônomos é determinar boas rotas, tá, para outros sistemas autônomos. Ou seja, é definir qual que é o caminho, né, que deverá ser tomado quando um determinado pacote precisa alcançar um destino que está fora desse sistema autônomo. E aí aqui a gente coloca a expressão boa, porque enquanto nos roteamento intradomínio, né, dentro do sistema autônomo, a questão era definida basicamente baseada no custo, né, dos enlaces, e aí, portanto, no custo dos caminhos. Quando a gente fala de roteamento entre sistemas autônomos, ou seja, na internet, ou seja, o BGP, aí já entram questões de políticas administrativas que muitas vezes sobressaem sobre questões de desempenho. Ok? A gente vai entender isso com mais detalhes daqui a pouco. Então, só para deixar mais claro, né, essa questão do BGP externo, né, ou eBGP, BGP interno, né, na prática é o seguinte, imagina nós temos aqui três sistemas autônomos, né, o AS1, 2 e o 3, né, e aí o que acontece é que a comunicação dentro do AS, tá, ela é feita de forma lógica pelo IBGP, e a comunicação entre AS, então percebam aqui a comunicação entre os roteadores de borda de cada AS, aí sim é a conexão eBGP, certo? Então percebam que esses roteadores de borda, né, eles precisam falar tanto BGP externo quanto BGP interno, porque eles são tão responsáveis por divulgar, né, a alcançabilidade, né, quais são as subredes que são alcançáveis por ele,
mas também são responsáveis por divulgar internamente do AS, né, as informações que ele receber do outro roteador de borda do outro AS. Ok? Então, como é que é o funcionamento básico do BGP? Para que a troca de informações de controle ocorra no BGP, o que existe é a noção da seção BGP. Tá? Então, o que é uma seção BGP? É justamente uma conexão estabelecida entre dois roteadores que falam BGP, né? Roteadores BGP ou BGP speakers, muito utilizado. E isso forma, então, a noção de um par de comunicação BGP, que é justamente essa seção BGP. E aí, através dessa seção, são trocadas mensagens BGP. Tá? E uma curiosidade, no caso do BGP, é que essas mensagens elas são trocadas estabelecendo conexão usando o TCP, que é um protocolo de camada de transporte. Então, o BGP, na prática, utiliza, né, a camada de transporte. Né? Então, ele é como se fosse uma aplicação, né, que abre conexões utilizando o TCP. Tá? E ele justamente faz isso para usar os serviços do TCP, e principalmente relacionado à confiabilidade de dados, né, que são providas. Tá. Quando essa conexão é estabelecida, então um falante BGP, né, um desses roteadores, ele pode divulgar caminhos para diferentes destinos, tá? Ou seja, prefixos de rede, blocos IP, né, aos quais são alcançáveis através desse AS. Tá? E aí aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte: o BGP, falando em termos de tipo de protocolo de roteamento, ele não é nem um protocolo de estado de enlace, nem é um protocolo de vetor de distâncias. Ele, na verdade, ele é um protocolo de vetor de caminhos, porque o que ele divulga, né, são os caminhos, tá, para se alcançar um determinado destino, certo? E esses caminhos, eles são justamente em função de uma sequência de sistemas autônomos. Então, é um caminho de sistemas autônomos, é como se fosse uma rota de sistemas autônomos que deve ser seguida para se atingir um determinado destino. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Imagine um exemplo, né, que uma rede X, né, que seria uma nova sub-rede aqui, né, ela se une a esse AS, ok? Então o que acontece? Quando isso acontece, passou a existir então um novo prefixo de rede, né, ou seja, uma nova sub-rede aqui, um novo bloco, né, que pode ser alcançável por esse AS. Então esse AS ele vai divulgar, observe, o roteador de borda, né, falando o BGP externo, ele divulga essa informação para o AS2, basicamente dizendo isso, ó. Se você for, o caminho aqui seria AS3, você alcança o destino X. Certo? Feita essa divulgação, tá? A ideia é que ele está dizendo o seguinte: olha, você consegue alcançar X por mim, ok? E aí então o S2 recebe essa informação, ele sabe. Então se tiver algum pacote endereçado para a subrede X, ele vai conseguir alcançar essa subrede, encaminhando esse pacote para o AS3. Continuando então o raciocínio, né? Quer dizer, o S2 recebeu, né, via o roteador 2C, né, a divulgação do AS3 de que X era alcançável, né, por ele. E essa conexão é um exemplo de uma conexão eBGP externa, tá certo? Aí o que acontece? A partir desse momento, né, o roteador 2C, tá, a partir de algumas políticas definidas dentro desse sistema autônomo, ok? Ele aceita essa informação, aceita esse caminho, e ele propaga, usando agora o BGP interno, né, o iBGP, tá, essa informação de alcançabilidade da subrede X para os demais roteadores dentro do AS. Okay? Em seguida, no caso desse exemplo, né, esse AS2 ele tem uma outra roteador de borda com outro AS. Então, esse roteador 2A agora, ele vai divulgar para o AS1, tá, o seguinte caminho, observe, ele vai divulgar AS2, AS3, X. Ou seja, ele está dizendo que, seguindo esse caminho, a partir dos AS2 e 3, a subrede X ela é alcançável. Né? E aí, esse roteador 1C, que é o roteador de borda, né, do AS1, recebe essa informação, tá? Através aqui do eBGP, né, a conexão externa BGP, e internamente também pode divulgá-la para os demais roteadores.
Agora vamos imaginar um caso, né, em que exista uma conexão direta entre o S1 e o S3. Tá? Aí perceba que aquela divulgação que a gente comentou, ela iria acontecer da mesma forma, ok? Mas também haveria a divulgação direta do S3 para o S1, tá certo? Então isso significa, tá, que quando uma máquina, né, aqui dentro, né, do S1 tiver que encaminhar um pacote para alguma subrede que está no S3, né, tem que haver a decisão aqui dentro do AS sobre quais dessas rotas ele vai utilizar. E essa decisão ela não é simplesmente baseada em questões do tipo menor caminho ou custo de rotas, né? Mas baseada em políticas. Então pode haver uma configuração aqui, que é independente, né, da rota, e selecione uma opção ou outra. Porque observe, se a decisão fosse ser tomada apenas baseado em caminho mais curto, é óbvio que ele iria utilizar esse caminho direto, porque observe esse caminho, ele é S3 e já chega em X. Já esse caminho, ele é S2, a S3 e a X. Mas, novamente, pode ser que esse relacionamento desse sistema autônomo com esses demais sistemas autônomos, tá, tenham acordos até, não só administrativos, mas financeiros distintos, de forma que o S1 pode optar por exemplo, ir a X utilizando esse caminho. Vou dar um exemplo, certo? Então, essa é uma decisão que depende, né, da configuração interna do AS1. Mas o fato é, feita essa definição, ou seja, passado esses filtros dessas políticas, a decisão final, e nesse exemplo é que ele ia acessar direto o AS3, né, ela é propagada via IBGP, né, IBGP interno, para os demais roteadores dentro do sistema autônomo. Então, entrando um pouquinho mais de detalhes, né, no tipo de mensagens que é trocada, né, nessas comunicações do BGP, né, nessas sessões BGP, tá? Basicamente nós temos esses quatro principais tipos. Tá? Então, existe a mensagem Open, que basicamente ela é usada para abrir a conexão TCP a um falante, né, um roteador que fala BGP externo, né, e também é feita a sua autenticação. Tá? Então, feita essa abertura aqui, você estabelece a sessão. Tá? Existe a mensagem do tipo update, que aí de fato ela é utilizada para fazer a divulgação de novos caminhos, né? Ou seja, toda vez que um novo prefixo, né, uma nova subrede está disponível em algum AS, né, essa informação ela vai sendo propagada. A atualização também pode ser utilizada para desistir, né, de alguma divulgação antiga. Né? Imagina que uma determinada subrede deixou de ser alcançável, né? Também pode atualizar a informação, né, do destino. Certo? Existe também a informação, a mensagem do tipo Keep Alive. Ela basicamente tem a função de manter a conexão ativa, então ela é enviada de tempos em tempos, né, para que se garanta que os roteadores, né, dessa comunicação, dessa sessão BGP estejam funcionando. Ela também é utilizada, né, para fazer a confirmação de uma requisição de abertura. Né? Basicamente você tem uma sequência Open, depois um Keep Alive para estabelecer de fato uma sessão BGP. E o quarto tipo de mensagem é o tipo de notificação, que basicamente pode ser utilizada para reportar erros, né, em mensagens anteriores, tá? E também pode ser utilizado para notificar o fechamento de uma sessão BGP. Okay? Então, recapitulando, né, quer dizer, qual que é a ideia? Né? A partir do momento que teve toda essa troca de mensagens, tá? Esses roteadores aqui, 1A, 1B e 1D, né, eles vão receber via o IBGP, a partir de 1C, o quê? A informação de que o caminho para X, né, essa subrede aqui, né, passa por 1C, tá certo? Então, na prática, né, se a gente for olhar, como é que isso aí essa informação é colocada na tabela de encaminhamento, né, a gente pode pegar aqui o seguinte, essa divulgação ela é feita pelo algoritmo de roteamento intra-AS, né, ou seja, que está rodando dentro do AS, nesse exemplo aqui, por exemplo, o SPF, né, e aí o SPF, então, alimenta a tabela de encaminhamento aqui do roteador 1D com a informação seguinte, ó, se você quer ir para 1C, você sai pela interface 1, tá? Então, para você chegar para 1C. Mas, né, também é feita a alimentação, tá, da informação de alcançabilidade de X. Para chegar em X, tá, você também vai pela interface 1. Certo? E da mesma forma, né, outro exemplo aqui, para o roteador 1A, né,
O SPF alimenta, né, a informação que para chegar a um C ele tem que sair pela interface 2, por exemplo, né? Mas também, tá, é feita a alimentação de que para chegar em X, tá, ele tem que sair pela interface 2, certo? Então observe, né, a informação provida pelo BGP permite, tá, ao algoritmo intradomínio que está executando no sistema autônomo divulgar não apenas a rota, né, para os roteadores dentro do AS, mas também para, né, roteadores, né, que atingem subredes fora do AS. E aí percebam que na prática, tudo que estiver fora do AS, no fundo a questão é qual é o roteador de borda para o qual eu vou encaminhar o meu pacote, certo? E aí quando chegar nesse roteador de borda, ele já é um falante BGP, né? Ele tem a informação exatamente de para onde que ele vai encaminhar, né? Nesse caso desse AS, observe que todo o endereço externo ao AS, obviamente, vai ser encaminhado para o roteador 1C, né? Mas já nesse caso não, né? Percebam que esse AS ele tem duas saídas, né? Então, depende, né? Depende da decisão que for tomada pelo BGP, né? Para dizer, por exemplo, se um determinado pacote aqui em 2D será encaminhado para 2C ou para 2A. Porque, no fundo, a decisão que está sendo tomada é se, de fato, o caminho que vai ser tomado para o destino vai ser via S3 ou via S1. Tá certo, gente? Então, retomando essa discussão, né, da existência de roteamento inter-AS e intra-AS, né, quer dizer, então por que existem esses dois tipos, né? A gente pode analisar ele por diferentes focos, tá? Do ponto de vista das políticas, né, o roteamento inter-AS, tá, permite, tá, que você tenha um determinado AS, né, tenha controle sobre por onde o seu tráfego vai ser roteado, tá? Ou quem vai poder rotear o tráfego através do seu AS. Tá? Então essas questões são questões, observem, administrativas que podem estar inclusive vinculadas a contratos, né, a acordos financeiros, etc. Tá? Já no contexto dentro do AS, ou seja, intra-AS, tá? Aí a gente tem uma administração única, certo? É o próprio sistema autônomo, tá? Então, as questões das políticas, elas são menos relevantes, certo? Outro ponto é se a gente olhar a questão da escalabilidade, né? Esse roteamento hierárquico, né, que é baseado em roteamento entre AS e depois dentro de cada S o roteamento intra-S, tá? Ele permite, por exemplo, a gente salvar bastante espaço nas tabelas de encaminhamento, né? Porque você consegue justamente fazer agregação, né, de encaminhamento, tá? E também reduzir de forma trágica, né, o tráfego de atualizações, né, de informações de roteamento. Porque daí essa informação ela só roda dentro, né, dos sistemas autônomos e, no caso, entre sistemas autônomos é simplesmente a informação do caminho de IAS, né, de acessibilidade. Então você não tem aquela troca toda, por exemplo, de estado de enlace, no caso do algoritmo de estado de enlace, ou de vetores de distância, no caso do algoritmo de vetor de distância, em toda a internet. Certo? E do ponto de vista do desempenho, né, um algoritmo intra-S, né, que está rodando dentro do sistema autônomo, tá, ele pode focar simplesmente em questões do tipo definir quais são as melhores métricas para definir os custos dos enlaces, definir os caminhos de menor custo, né, e fazer esse ajuste de forma a melhorar o desempenho da rede, né, dentro do sistema autônomo. Já no contexto inter-sistemas autônomos, né, a questão das políticas ela acaba sendo mais relevante do que a questão do desempenho, e como eu já comentei, vai depender muito do tipo de acordos, né, administrativos e formas, né, de conexão que os sistemas autônomos podem realizar. Aqui um outro conceito interessante da gente comentar rapidamente é o conceito de Hot Potato Routing, né, o roteamento de batata quente. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, né? Dependendo da forma do relacionamento, por exemplo, do AS2 com o AS1 e o AS3, tá? E pelas decisões administrativas, né, do operador aqui desse sistema autônomo, ele pode decidir, tá, e divulgar internamente que, por exemplo, a rede X ele é alcançável de fato via o roteador de borda 2C e o roteador de borda 2A. Tá? Aí nesses casos, tá, percebam que do ponto de vista do BGP, né, esse acesso via 2C ele seria melhor, porque ele só dá um salto em termos de sistemas autônomos, ele só vai precisar passar pelo S3. Já via 2A, ele vai ter que dar dois saltos em termos de sistemas autônomos, ele tem que passar pelo AS1 e depois pelo AS3.
ok? Mas a ideia do Hot Potato Routing é justamente, tá, deixar essa decisão para ser tomada pelo protocolo intra-AS. E aí, portanto, se a decisão vai ser tomada pelo protocolo intra-AS, né, a partir do momento que 2D vê na sua tabela de encaminhamento, ela pode encaminhar tanto para 2A quanto para 2C, tá? Qual é a decisão que vai ser tomada? Ela vai tomar uma decisão baseada nas informações internas da rede. Então, se a gente imaginar como exemplo que esses são os custos dos enlaces nessa rede, tá? É fácil ver que a decisão vai ser tomada de encaminhar o pacote para 2A. Mesmo que nesse caso, né, observe, né, encaminhar para 2A signifique que ele vai dar um salto a mais em termos de sistemas autônomos. Tá? Mas a ideia justamente é que você deixou essa decisão para ser tomada internamente no sistema autônomo, tá? Então, não envolve a decisão, né, da configuração do BGP. Porque se você tivesse feito via BGP, na verdade, poderia ter sido configurado, né, que apenas um desses roteadores de borda, tá, divulgaria a informação de alcançabilidade para a rede X. Tá? Mas não. Você optar por divulgar as várias possibilidades de saída, aí essa decisão finalmente vai ser tomada internamente mesmo, utilizando o caminho de menor custo da origem até o roteador de borda. Tá ok, gente? Então, para fechar nossa discussão sobre o BGP, vamos entender agora com um pouco mais de detalhes, né, essa questão da definição das políticas, né, de configuração do BGP em cada sistema autônomo. E a gente vai entender que isso aí depende muito do tipo de relacionamento administrativo, financeiro entre sistemas autônomos. Então, nesse exemplo aqui, vamos imaginar que a gente tem esses 6 sistemas autônomos aqui, tá? Só que A, B e C são provedores de acesso, né? E X, Y e W são simplesmente redes que são clientes desses provedores de acesso. Tá? Então, uma coisa que é natural de se imaginar é que um provedor de acesso à internet, ou seja, um desses caras aqui, A, B ou C, né, ele só vai querer, né, rotear tráfego, né, ou seja, encaminhar pacotes, tá, de seus clientes. Tá? Ele não tem nenhum interesse de carregar tráfego, por exemplo, para clientes por exemplo, o ASB, né, não tem interesse em carregar tráfego dos clientes do ASC. Estaria fazendo um trabalho para C, né, sem estar recebendo, né, nada por isso. Então, esse é um exemplo clássico, né, de um problema real que acontece no mundo. Então, vamos ver aqui um exemplo passo a passo. Tá? Então, imagine aqui que o A, né, divulga para B e para C, né, e W é alcançável via ele. Percebe que para A é interessante fazer essa divulgação, né, porque W é um cliente dele, né, e se ele não fizer essa divulgação, né, não vai conseguir que W seja alcançável. Então, ele divulgou essa informação e ele divulgou para ambos, tá, por causa do tipo de acordo que ele tem com esses outros provedores. Provavelmente é o que a gente chama de um acordo de peering, de pareamento, né, onde a troca de tráfego entre A e B e entre A e C é livre, justamente para viabilizar as conexões. Ok. Agora imagine que B, né, agora esse sistema autônomo B, tá, decide não divulgar BAW para C. Tá? E por quê? Justamente por aquilo que a gente estava comentando, né? Porque se ele divulgar BAW para C, imagine que um tráfego de Y para W poderia passar por B. Mas perceba que não tem nenhuma vantagem para B nisso, né? Porque o cliente Y está pagando C e não B, certo? Então, para B não é interessante, tá, que ele carregue o que a gente chama de tráfego de trânsito entre esses sistemas autônomos C e A, certo? E aí, pelo fato dele não divulgar essa informação, então C nunca vai aprender que existe essa possibilidade de, para chegar em W, de ir via P. Ou seja, nesse caso dessa rede, toda vez que Y quiser encaminhar um pacotinho para W, C necessariamente vai encaminhar para A, okay? E nunca para B, porque B decidiu não fazer essa divulgação. Agora, novamente, por que foi tomada essa decisão? Porque não há, né, um acordo, né, entre esses dois sistemas autônomos que permitam o que a gente chama de tráfego de trânsito. Né? O tráfego de trânsito, tipicamente, é isso. É aquele tráfego que vai usar o seu sistema autônomo simplesmente como conexão para chegar ao destino. Tá? Então, assim, para ficar claro, trânsito é o tipo clássico de relacionamento que existe entre
um cliente e um provedor. Ou seja, B sempre será trânsito para o tráfego de X, né? Justamente porque X está pagando B para usá-lo para acessar a internet. Agora, entre provedores, né, não necessariamente pode acontecer esse tipo de acordo. Okay? Vamos ver agora um outro exemplo de um cenário que é bastante real também na internet. Né? E é esse exemplo aqui dessa rede cliente X. Percebam que X está conectado ao provedor B e ao provedor C. Certo? Então, a gente chama que X ela é dual homed, ou seja, ela possui duas casas, o que significa que ela tem dois provedores de acesso. Tá? Então, ela obviamente pode usar tanto B quanto C para atingir a internet, e de fato ela usará B ou C a depender das informações de alcançabilidade que B vai divulgar para X e que C vai divulgar para X. Mas o que é importante entender nesse exemplo é que X tem que configurar aqui no seu roteador de borda, né, que fala BGP, tá? O seguinte, ó, eu vou utilizar B ou C para saída, mas eu não vou rotear tráfego de C para B nem de B para C, tá certo? Então, ou seja, toda informação de alcançabilidade que X receber de B, ele não vai divulgar para C. E da mesma forma, toda informação de alcançabilidade que X receber de C, ele não vai divulgar para B. Tá? Porque se ele fizesse essa divulgação, poderia acontecer de C querer rotear tráfego via X para chegar em B, por exemplo. Certo? E como essa rede é uma rede cliente, né, que de fato ela está pagando, né, para B e para C, né, não faz sentido que esse tipo de caminhamento ocorra, né? Certo? Porque se ela está pagando, ela quer só receber o serviço, ela não quer prestar serviço. Tá claro, gente? Bom, para fechar nossa discussão sobre BGP, vamos fazer agora um comentário sobre como que um roteador, né, decide, né, qual rota que vai ser seguida para um determinado destino, né, e aí, portanto, define qual informação será alimentada aí na tabela de encaminhamento. Né. E aí o que o BGP faz é que ele define uma sequência de passos que devem ser utilizados sempre que houver empate nessa decisão. Tá? Então vamos lá. O primeiro parâmetro que é considerado é o parâmetro chamado preferência local, né, o local pref, né, que é uma questão definida pelo operador do BGP, então você configura isso. Tá? E aí, se de fato houver essa definição, né, o roteador então já sabe qual é a rota, né, que ele vai considerar para o alcance, né, do endereço da internet. Por outro lado, se essa definição não tiver feita ou houver um empate, né, para desempatar, tá, ele escolhe analisar os caminhos, né, de sistemas autônomos que foram fornecidos pelo BGP. Né? Lembrando que o BGP ele é um protocolo de vetor de caminhos, então ele informa, né, a sequência de AS que será atravessado, né, considerando uma determinada rota. Então ele pode analisar esses dois ou mais caminhos, né, depende de quantas rotas ele está recebendo, e decidir qual que é o menor. Se por acaso todas as opções também tiverem o mesmo número de AS, né, sistemas autônomos, então teremos novamente um empate. E aí, nesse caso, aplica-se ao Hot Potato Routing, que a gente tinha comentado lá. Ou seja, se tudo isso aqui for empate, aí a decisão de qual é a rota que vai ser selecionada passa a ser baseado simplesmente pelo caminho de menor custo dentro, tá, do sistema autônomo, né? E aí o que a gente chama de o next hop mais próximo, né? Onde o next hop é justamente o roteador de borda para a saída desse sistema autônomo. Observe que aqui, né, também pode ocorrer o empate, né? Seja porque de fato os dois ou mais roteadores de borda estão realmente a um custo equivalente, né? Ou o que é mais comum, né, quando você tem um sistema autônomo que se conecta a apenas um provedor de acesso, então portanto só existe um roteador de borda. Então, logicamente, nesse caso, né, se você tiver múltiplos caminhos saindo daquele AS, né, o next hop vai ser o mesmo para todos, porque só tem um roteador de bordo. Então, ocorreria novamente um empate, né, nesse critério. E aí, o BGP define mais uma série de outros critérios, tá? Incluindo algo em torno de mais de 10, né, critérios distintos, para garantir, tá, que possa ser definida qual é o caminho que vai ser de fato utilizado. Para vocês terem uma ideia, essa lista de critérios chega num ponto que ele simplesmente olha coisas do tipo: pega o número do AS do próximo salto e o que for menor, algo nessa linha. Ou seja, ele chega a utilizar informações bastante arbitrárias mesmo para decidir e garantir que não haja empate.
Ok, gente? Então era isso que a gente tinha para falar de BGP. Bom, pessoal, para fechar, vamos falar agora então sobre o ICMP. O ICMP é o Internet Control Message Protocol, justamente um protocolo para trocar mensagens de controle, né, internet. Tá? E ele é usado tanto pelos roteadores como também pelos sistemas finais, né, os hospedeiros, justamente para comunicar informações do nível da camada de redes. Então, basicamente, ele é usado para reportar erros, por exemplo, uma máquina hospedeira que não foi alcançável, uma rede, uma porta, um protocolo não alcançável. Também é utilizado para fazer requisições e respostas do comando echo, que é aquele comando ping que você dá para checar se uma determinada máquina na rede está conectada. Né? E tem uma coisa interessante que a troca, né, de pacotes de CMP ela é feita em cima do IP. Então cada pacotinho CMP ele é transportado em datagramas IP. É como se ele estivesse sobre a camada de redes, tá? Mas ele continua sendo um protocolo, tá, da camada de redes. Ele simplesmente utiliza datagramas IP para transportar as suas mensagens. Tá? E se a gente for ver o tipo de coisa que um pacote SMP carrega, né, basicamente ele carrega uma informação de tipo, né, o tipo da mensagem, tá? Um código, que é na verdade como se fosse um subtipo, né, um detalhamento do tipo. Né? E ele também sempre carrega, tá, os primeiros 8 bytes do datagrama IP que causou o erro, no caso, né, de uma mensagem de erro. Se a gente for olhar aqui alguns exemplos, né, se você colocar aqui, ó, o tipo 0, código 0 é a resposta para comando de ping. Né? Da mesma forma, a requisição ping é tipo 8, código 0, a requisição ping. Né? Se você for ver aqui os tipos 3 aqui são para informar erros, né? Aí você tem os vários códigos. Então, 0 é uma rede de destino não alcançável. O 1 é uma máquina hospedeira que não foi alcançável. O 2 é um protocolo de destino que não foi alcançável. O 3, uma porta não alcançável. Certo? O 6 seria uma rede desconhecida. Né? O 7, uma máquina hospedeiro desconhecida. Certo? Aí outro exemplo, o tipo 4, né? Ele pode ser utilizado, né? Foi previsto, né? Para você informar congestionamento na rede. Né? Na prática, como a gente sabe, né? O protocolo IP, né? A internet não faz um tipo de controle, então ele não é utilizado, mas o projeto foi previsto, né? Olha outro tipo importante aqui, ó, o tipo 9, código 0, ele é utilizado para aqui, ó, divulgação de rotas, então ele pode ser efetivamente utilizado por código de roteamento para divulgação de rota. Né? O tipo 10 pode ser utilizado para descoberta de rotas. O tipo 11, olha que interessante, isso aqui vocês já ouviram falar dele. Ele é utilizado para informar quando aquela informação lá do cabeçalho, né, do IP, o time to leave, ele expira, né? Vou lembrar que o time to leave é aquela informação que é o hop count, na verdade. Né? Dá o número máximo de saltos que um datagrama pode dar na rede. Se um datagrama chegar no roteador e esse TTL zerar, ele vai gerar uma mensagem CMP de erro dizendo zerou. Outro exemplo de mensagem, ó. Vocês lembram que no cabeçalho lá do datagrama IP existe o checksum, né? Aquele campo que você computa a soma das informações do cabeçalho, que permite que cada salto ela possa ser verificada. Se por acaso houver uma verificação e tiver um erro, ele pode simplesmente gerar uma mensagem CMP informando que houve esse erro, certo? Agora, para fechar, a gente pode dar o exemplo, né, de uso do ICMP, né, com uma aplicação que é comumente utilizada, né, que é o traceroute. Vocês lembram como é que era o traceroute? Qual que é a ideia do traceroute? Né? Era um comando que permitia você visualizar, né, todos os roteadores ao longo do caminho da sua máquina até uma máquina de destino, né, e medir mais ou menos o tempo médio aí de retardo, né, para chegar nessas máquinas. Né? Mas como é que o traceroute funciona na prática? O traceroute funciona justamente utilizando o ICMP. Como é que ele faz? A máquina de origem, tá, ela manda pacotes utilizando o UDP, né, que é o protocolo da camada de transporte, né, sem que não estabelece conexão, tá, para o destino de interesse. Tá certo? Só que aí ele faz o seguinte, o primeiro conjunto de pacotinhos que ele vai mandar, ele seta aquele campo TTL igual a 1. Tá? O segundo conjunto, ele seta igual a 2 e assim por diante. O que vai acontecer?
certo? Se você seta o pacote, o TTL do datagrama igual a 1, quando ele chegar no primeiro roteador, ele já vai decrementar esse valor e já vai dar 0. A hora que der 0, o que vai acontecer? Esse roteador vai descartar aquele datagrama e vai mandar uma mensagem CMP de volta, né? Que é daquele tipo 11 código 0, dizendo ó, que o TTL expirou, certo? Da mesma forma, tá? Isso vai acontecer para o segundo roteador, para o terceiro e para o quarto, assim por diante, porque você foi mandando conjuntos de pacotes com TTL igual a 1, igual a 2 e assim por diante. Então, aquele conjunto de pacotes, por exemplo, com TTL igual a 3, eles vão expirar no terceiro roteador. Né? Ele vai chegar aqui, né, vai decrementar de 3 para 2, aqui de 2 para 1, aqui vai decrementar para 0, aí vai ser descartado e uma mensagem CMP vai ser devolvida. Perceba, nesse processo do roteador no meio do caminho devolver uma mensagem CMP para o hospedeiro de origem, é aí que o hospedeiro de origem obtém a informação do endereço IP desse roteador. Percebe? É por isso que ele sabe que, opa, esse roteador está no meio do caminho e ele está a tantos saltos de distância, dependendo, né, do tanto que ele setou. Certo? Para além disso, né, obviamente, toda vez que a mensagem CMP volta, né, ou a máquina, né, quando ela gerou o pacote, ela iniciou um temporizador. Quando ele recebe essa resposta CMP, ele para esse temporizador e ele consegue ver de fato o tempo que demorou, né, que é o RTT, que é o Round Trip Time, que é o tempo para o pacote ir e voltar. Tá? Então, tá aqui uma sequência, né, de funcionamentos. Né? Tipicamente o traceroute, a configuração padrão, ele manda 3 pacotes em cada conjunto, né? Então ele manda 3 pacotinhos com TTL igual a 1, 3 pacotinhos com TTL do A2, 3 pacotinhos com TTL igual a 3 e assim por diante. Tá? E uma pergunta que pode ser feita é, tá, mas e como é que ele sabe que ele chegou na máquina de destino? É óbvio que todo pacote enviado, né, potencialmente vai chegar ao destino. Mas a questão é, ele sai criando, né, conjuntos de pacotes com TTL igual a 1, 2, 3, 4, ele vai criando isso aí. Qual é o critério para parada? Ou seja, quando é que ele sabe que, opa, cheguei no destino? Aí qual que é a jogada? A jogada é a seguinte, esses pacotes UDP que ele gerou, né, ele informa, tá, um número de porta inválido. Tá? De forma que ele sabe que a hora que o pacote chegar no destino e aí a camada de rede entregar esse pacote para a camada de transporte, vai gerar um erro de porta não alcançável. E aí então o hospedeiro de destino, e apenas ele, vai gerar esse erro de porta não alcançável, e aí vai voltar um pacote de CMP tipo 3, código 3. Quando essa informação chegar aqui na origem, ele vai saber que, opa, esse IP é o IP de destino, né? Então eu já sei que eu terminei a minha busca. Tá certo, gente? Bom, gente, então com isso a gente encerra a camada de redes. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Até mais.